Incluir as crianças com deficiência nas atividades físicas e na escola contribui muito, gente, para o desenvolvimento delas e também de todos os alunos. A gente vai ampliar essa conversa, vai chamar a repórter Camila Torres. Ela está com uma psicopedagoga, que é a Isabel Parolin, que está de passagem no Recife, vai conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco, falar também sobre inclusão. Ô, Camila, qual seria o maior desafio para os pais, para as escolas, de forma geral? Primeiro é aceitar essa possibilidade, né, Meire? Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Isabel está aqui comigo, a gente estava acompanhando a reportagem daqui e já falando do quanto que isso é importante, não só para o aprendizado da criança com a deficiência, né, Isabel, mas também para as outras crianças que participam desse aprendizado e para os pais, né? Isso é que é o bacana, de reconhecer que todo mundo está aprendendo nesse processo, né? Bom dia. Bom dia. É que, na verdade, a gente precisa entender que o mundo é diverso. As pessoas não são iguais, elas são diferentes. E daí a grande pergunta que a gente tem que discutir em sociedade é: quem é normal, primeiro de tudo? E depois a importância da diversidade na vida de todos nós. Quanto mais diversidade uma criança puder conviver, quanto mais diferentes seus colegas, mais ela vai poder se desenvolver. Então, em verdade, o processo de inclusão é um processo, primeiro, que é de justiça social, né? Oferecer tratamento desigual aos desiguais para que se iguale as oportunidades. E depois, favorecer a aprendizagem de todos, porque você favorece a aprendizagem de uma criança que tem uma necessidade educacional especial e oferece também para a criança que tem uma necessidade educacional diferente daquela, a oportunidade de viver essa coisa tão diferente para essas crianças, né? Que bacana. A Isabel Parolin, ela é psicopedagoga, formada aí, já está nesse mundo do aprendizado há mais de 40 anos, são mais de 40 anos de carreira. Ela que dá palestras também em vários lugares do Brasil, mais uma vez está aqui no Recife, porque ontem deu uma palestra no Colégio Madre de Deus sobre aprendizagem e ensino em tempos de web, que está tão presente, né, hoje em dia. E eu queria saber, Isabel, assim, como é que você vê hoje em dia esse processo de aprendizagem, em que é tão cobrado que as escolas estejam adaptadas aos recursos tecnológicos, porque as crianças já crescem nesse mundo da modernidade, mas que está tão conflituoso ainda, né? Verdade, porque é uma linguagem que os adultos têm dificuldade de se apropriar. Dificuldade que eu digo assim, a nossa leitura, a nossa interpretação, ela vem de uma outra era. Mesmo uma professora muito jovem, ela não tem a desenvoltura que tem uma criança hoje, uma criança hoje de 2 anos sabe lidar com o aplicativo. Então o que acontece é que a escola tenta se apropriar de um instrumento, está tentando se apropriar de um instrumento com o qual ela não sabe lidar muito bem. E que muitos alunos, sabem lidar muito melhor que os professores. Então, na verdade, a gente tem discutido isso. Como é que é o processo dentro dessa dinâmica? E o processo de aprendizagem, o ser humano, sabe-se que ele desenvolveu outras estratégias, outras formas de se apropriar do conteúdo. Mas tem algumas coisas que são básicas. Uma delas é uma relação, é a relação que ele estabelece com o seu professor, com o seu mediador. Então, se eu tivesse que dar uma dica para uma escola, é assim, trouxe todo tipo de tecnologia para dentro da escola, criar com os alunos regras para usar isso. Como é que nós vamos usar? Regras que eu digo assim, pode entrar em site de bate-papo no meio da aula? Não, não pode, né? Isso vai interferir na aula. Mas pode pesquisar alguma informação tal no meio da aula, enfim. Dar às crianças, dar aos jovens instrumentos de convívio social adequados para estarem na escola com a sua tecnologia. E os professores não podem esquecer que o aluno não vai para a escola para se apropriar de tecnologia, da tecnologia que a escola oferece. Isso ele já se apropriou. Ele vai para a escola para aprender com uma outra pessoa. É uma relação de ser humano para ser humano.
Talvez seja tão conflituoso, tão conturbada essa relação no momento, Isabel, porque a gente realmente tem várias gerações convivendo, né? A criança hoje em dia que já cresce nesse mundo tecnológico, mas aí a gente tem os pais, como você falou, que não estão tão habituados com a tecnologia, os professores que vieram de uma escola de formação que esses recursos nem eram oferecidos ainda. Então é um mundo que ainda está muito misturado, né? Muito misturado, e as pessoas não podem se perder nesse mundo, porque se você não sabe usar algum tipo de aplicativo, algum tipo de recurso, não quer dizer que você perdeu o seu valor. Isso que eu acho que é uma coisa bem importante dos adultos ouvirem com atenção. Uma criança, um jovem precisa que o seu educador, que o seu pai, que o seu familiar lhes dê todos os limites, todos os valores para ele poder bem viver e conviver. Porque daí nós não teremos essas situações são pontuais, mas são tão dramáticas para a sociedade, de jovens morrendo online, de jovens se metendo em encrencas, né, porque mandaram retratos da sua vida íntima. Ou seja, por que eles não conseguem perceber o perigo ou a diferença entre o público e o privado, ou que aquilo é inadequado colocar numa rede social? Porque, na verdade, esse jovem ou essa criança não tiveram um adulto, um educador, que lhes desse toda a regra desse jogo, né? Uma coisa é você ter um equipamento que te possibilita entrar no mundo. Outra coisa é você saber como se entra no mundo. Bacana. Isabel, muito obrigada aqui pelas orientações. O bom é ver essas ferramentas como aliadas.